a gente tem que pensar que os atacantes eles não param. E nenhuma empresa pode ficar estática ou simplesmente pensando como eu vou investir ou como eu vou realizar. Então, quando a gente menciona sobre SOC as a Service, a contratação exatamente de um SOC por intermédio, seja de um ecossistema de parceiros, né, como no caso da Fortinet nós temos, ou até mesmo de uma oferta de SOC as a Service, ele se torna uma forma rápida, eficiente e menos onerosa de você conseguir fazer esse investimento. Olá, sejam bem-vindos a mais um Tech Talks. Eu sou Marcelo Luz e essa é a terceira e última parte da série SecOps em Foco. Uma jornada em 3 episódios sobre os principais desafios e estratégias para uma operação de segurança cibernética. Depois de falarmos sobre os fundamentos de uma operação segura e das ferramentas que moldam o dia a dia dos SOCs modernos, agora o foco está em um cenário cada vez mais presente, os ambientes Cloud First. Vamos explorar os novos desafios de segurança na nuvem, a exposição de APIs, o papel das identidades e, claro, o futuro do SOC como um serviço. Para isso, sigo aqui com Maurício Vieira, que nos acompanha desde o início da série. Vamos lá? Maurício, vamos começar esse terceiro e último episódio falando sobre um tema que é super recorrente também, que é nuvem, né? Hoje é claro e óbvio para todo mundo que todas as empresas estão de alguma maneira consumindo alguma aplicação de nuvem, alguma arquitetura ou, né, nas suas diversas modalidades. E a pergunta é em relação a SecOps, né, a segurança operacional com essa mudança, né? As empresas hoje já num formato multi-cloud até principalmente, já não é nem cloud tradicional mais, né, já é um ambiente multi-cloud. O que você enxerga, o que muda quando a gente pensa em SecOps para esses ambientes multi-cloud? Quais são os desafios dessas mudanças? Perfeito. Bom, a gente sabe que agora multi-cloud, ele agora é exatamente o conceito que trouxe flexibilidade para todos os clientes, né, para o mercado de uma forma geral, devido a exatamente a flexibilidade não somente tecnológica, mas acima de tudo também de custo, né? Cloud ele tem o seu custo, então isso ao mesmo ponto que trouxe essas benesses, né, esses benefícios pro mercado e para todos os clientes, a gente sabe também que ele de certa forma ampliou a preocupação em relação à segurança, né? A gente já fala que isso acaba aumentando a superfície de ataque. Por quê? Quando a gente fala de ambiente multi-cloud, se torna muito difícil a gente conseguir enxergar de uma forma unificada, né, todas essas infraestruturas, descobrir exatamente quais dos meus ambientes estão exatamente vulneráveis, o que tipos de microserviço ou serviços que estão exatamente rodando dentro desses containers, dentro exatamente desses workloads, dentro exatamente das minhas estruturas de Kubernetes. E com isso acarretou exatamente num esforço maior das equipes de segurança para olhar exatamente esse tipo de infraestrutura. E com essa razão, e dentro dessa ótica, né, quando a gente fala desse grande risco que trouxe, a gente fala muito sobre as soluções que exatamente vieram tapar esse gap. Então, quando eu havia mencionado sobre CIEM, num dos episódios anteriores, eu havia mencionado que CIEM antigamente era uma das tecnologias que tinha uma certa limitação e até mesmo uma certa dificuldade de você fazer a ingestão de informações de ambientes de infraestrutura de nuvem, né? Hoje é uma realidade que uma ferramenta de CIEM pode fazer. Só que existem soluções muito mais apropriadas, como no caso do FortiSynap, né? Então a gente fala muito sobre Cloud Native Application Protection Platform, que ele vai me trazer uma visão unificada, uma visão exatamente que vai me trazer pontualmente riscos que podem estar exatamente associados à minha infraestrutura. Eu posso verificar, por exemplo, até erros de configuração, ou às vezes tem mesmo, por exemplo, um bucket totalmente exposto e de certa forma minha equipe não estava ciente disso, ou o profissional que estava exatamente configurando esse tipo de ambiente acabou deixando passar isso desapercebido, né? Então essa ferramenta ela vem trazer exatamente essa visão de risco, e não somente a visão de risco, mas também muito associado a essa parte de ameaça, né? Ameaça no que tange a parte de segurança. Então, Synap é uma das soluções mais completas e robustas que veio exatamente tapar esse gap. Inclusive também é um dos episódios que a gente apresentou foi em janeiro, né, por intermédio do engenheiro Henrique Moisés, né, e o Guilherme Moraes, que eu recomendo a todos até para assistirem mais, para adentrar dessa parte Synap. Mas hoje Synap ele é literalmente uma solução crítica e fundamental, principalmente para todo cliente que tem a sua infraestrutura
toda dentro da nuvem. Inclusive também até o seu core business está literalmente dentro da nuvem. Então, Sinep é a solução definitiva para isso. E quando a gente fala de nuvem, assim, tipicamente a gente está falando muito do mundo de software, né? De aplicações, a infraestrutura ela muda um pouquinho os vetores de ataque, vamos dizer assim, na superfície muda um pouco o alvo dos atacantes, né? A gente está falando essencialmente de software. E no mundo de software, hoje, com a velocidade do desenvolvimento das aplicações, né? O negócio puxa muito isso para uma velocidade muito mais ágil, né? De disponibilizar uma venda de um ingresso ou qualquer que seja o produto final. Como é que... E isso muito do mundo dentro de API, quando a gente fala de software, né? As aplicações se interconectando, os produtos também se interconectando com essas aplicações. E qual que é, assim, o mundo das APIs, o que muda da superfície de ataque quando a gente fala dessas APIs, desse software, que a gente tem que se preocupar num ambiente quando a gente quer se proteger dentro desse ambiente com essas mudanças? Perfeito. Primeiro você mencionou exatamente sobre API, na verdade desenvolvimento e consequentemente API, né? API é a exploração de falhas em APIs é um dos ataques que mais crescem, até porque foi algo que eu havia mencionado. Mais da metade do tráfego web global é baseado em API, né? Há estudos que esses números chegam até a casa de 70%, 80%, mas independente disso, quando eu desenvolvo e crio uma API, ou a minha empresa ela tem exatamente o seu core business por intermédio de uma aplicação que vai exatamente transacionar ou interagir com outros sistemas via API, o fato é que muitas empresas não fazem a devida proteção e muito menos, ou às vezes quando fazem a proteção, eles não testam com recorrência exatamente possíveis falhas na API. E quando a gente fala de API, né, e formas de proteger, a gente fala de WAF, né? A gente fala de Web Application Firewall, como no caso exatamente do nosso FortiWeb, que ele consegue trazer exatamente essa camada de proteção específica também de API, não somente para API, mas também de diversas outras funcionalidades, que pode proteger exatamente o seu site, né, a sua aplicação web, contra as principais técnicas e tentativas exatamente de ataque do WASP Top 10. Né? Para quem não sabe, é Open Worldwide Application Security Project, né, que ele é vamos dizer assim, um órgão internacional criado exatamente com esse intuito de compartilhar conhecimento, compartilhar informações para tornar exatamente o desenvolvimento das aplicações web mais segura. Então, quando a gente fala de ataques de SQL Injection, Cross-Site Scripting, o FortiWeb é exatamente uma solução perfeita para fazer essa proteção. Só que a gente precisa dar um passo antes disso e focar exatamente no que você acabou de mencionar, sobre essa preocupação de DevSecOps, né, de começar exatamente de DevOps e DevSecOps, né, ou seja, hoje o desenvolvimento dessas aplicações ela é muito rápida, é ágil, né, e eu de certa forma já consigo fazer um deployment também muito rápido por intermédio de workloads, né, começar a criar exatamente containers dentro da minha nuvem para começar a fazer a oferta, né, das minhas aplicações ou das minhas APIs e começar a criar essa parte de microserviços. Só que o problema é que quando a gente fala de desenvolvimento, muitas vezes essa parte do ciclo, né, CI, CD, toda essa esteira de desenvolvimento, ela não é devidamente monitorada, né, ela não é devidamente avaliada. Então, a gente acaba exatamente correndo graves riscos de um desenvolvedor, por exemplo, baixar alguma biblioteca, essa biblioteca potencialmente pode estar vulnerável, né? E eu acabar exatamente compilando e criando exatamente a minha aplicação já com uma vulnerabilidade crítica. Ou pior, né? Uma das coisas que a gente viu também é que até comunidades, né? No caso o PyP, né? O que é o Python Package Index, por exemplo, ele tem inúmeras bibliotecas que fazem parte de colaboração da comunidade. E o problema é que grupos criminosos e atacantes, né, atores maliciosos, estão baixando exatamente essas bibliotecas, estão exatamente recompilando elas com código malicioso, né, e estão colocando de volta dentro desses repositórios para que seja baixado de forma inadvertida, né, pelos desenvolvedores. Então, por isso que é fundamental e crítico que toda essa parte de esteira de desenvolvimento também seja monitorada, para que na hora que você for dar um commit no seu código, quando você exatamente subir o seu código para dentro de um repositório de
de código-fonte e, consequentemente, fazer a parte de deployment nos próximos passos, eu preciso garantir que todo esse ciclo anterior não tenha algum tipo de vulnerabilidade, um tipo de credencial exposta ou algo, entendeu, potencialmente malicioso dentro do meu código. Então, tudo isso é até interessante quando eu mencionei sobre o Sinep. O Sinep, o FortiSinap, ele é uma ferramenta que ele acaba abraçando todos esses mundos. Uma vez que eu exatamente estou dentro dessa minha esteira de produção, ela é totalmente baseada dentro de nuvem, e eu tenho todo esse processo interligado com a minha infraestrutura, o Sinep está olhando de ponta a ponta exatamente esses elementos todos. Tá? Não, muito legal. E quando você fala assim de ter essa mudança, na minha cabeça fica muito assim, a gente tá se preocupando até com o ciclo de desenvolvimento do software, a gente está se preocupando com outros elementos que antes tinha uma certa preocupação, mas hoje está muito mais latente, né? A gente pensa na aplicação desde o desenvolvimento, né, até implantação dessa aplicação com todas as ferramentas, os servidores, etc., que estão por trás para hospedar e publicar aquela aplicação. Então, é uma preocupação 360 ali, né? Desde a gente pensar naquele modelo de segurança em primeiro lugar mesmo, para todo o ciclo de desenvolvimento, deploy e manutenção de toda essa infraestrutura, né? E quando você coloca isso de a gente ter essa preocupação 360, a gente falou no episódio anterior muito sobre credenciais, né? De ter credenciais vazadas, de credencial ser também, quando a gente fala de nuvem, esse principal vetor de ataque, né? E é onde se tem muito sucesso dos atacantes também por várias razões. Como é que a gente consegue, na sua visão, melhorar um pouco a custódia ou o tratamento de como a gente lida, de como a gente está hoje no dia a dia lidando com essas credenciais, né? Como é que a gente faz uma gestão de identidade mais efetiva para que não tenha para que não seja comprometido, para que esse vetor de ataque seja o menos explorado possível? Perfeito. Bom, quando a gente fala e volta exatamente essa questão de credenciais, a problemática que existe, né, do furto, né, e o roubo dessas credenciais, vazamento dessas credenciais, eu digo que a adoção de algumas estratégias, né, como no caso do próprio Zero Trust, né, confiança zero, ele é algo importantíssimo na adoção. Lembrando que Zero Trust, até para que a gente desmistifique aqui, Zero Trust ele é um mindset, ele é uma mentalidade que ele vai se traduzir exatamente numa estratégia, que vai se traduzir exatamente numa plataforma, às vezes, de solução, pode ser inúmeras soluções, por exemplo, NAC, a gente fala que é uma solução Zero Trust, por exemplo, né? A solução de ZTNA, como no caso do próprio FortiClient, também é uma solução Zero Trust, mas o grande ponto é que quando a gente começa a adotar essas estratégias, né, eu consigo, de certa forma, mitigar, né, os meus riscos, porque se hoje a gente para da parte da seguinte premissa, perder uma credencial é fácil, até porque, por exemplo, um usuário, né, de uma empresa pode colocar o e-mail corporativo, do qual exatamente é algo que não se deve fazer, né? Vou utilizar o meu e-mail corporativo, por exemplo, para me cadastrar num site de vendas de um site, algum varejo. Naturalmente acontece um vazamento desse site, essa credencial vai ficar exposta. E pelo fato de ser uma credencial corporativa, isso chama muito mais atenção de possíveis atacantes, né? E para essa empresa adotar exatamente um MFA, né, Multifactor Authentication, segundo fator de autenticação, ele é primordial e crítico para acessar exatamente o meu ambiente, para acessar as minhas aplicações. Só que mesmo assim, o segundo fator de autenticação, a gente sabe que ele não é o suficiente, porque ataques de bypass de MFA é algo que sempre vem crescendo, e principalmente ataques de engenharia social que engana exatamente o usuário para que ele acabe concedendo o MFA. Né? E é curioso você falar isso, eu estava lembrando aqui agora, antigamente a gente era muito preocupado com ataque de brute force, quando a gente fala de credencial, né? Vai ter uma capacidade computacional ali, de ficar tentando a senha várias vezes, e a gente fazia uma conta ali, então sua senha tem que ter tantos caracteres, porque tipicamente a capacidade computacional hoje conseguiria quebrar essa senha em 80 dias, e daí sua senha expira em 60 e assim por diante, né? Hoje em dia, brute force é uma preocupação, mas muito menor no meio dessa cadeia toda de credenciais, né? Com o MFA você já resolve isso, mas o MFA endereça tantos outros problemas como esse aqui de vazamento de informação que você está comentando, né? Ele pode ter sua senha,
mas não vai ter um segundo fator de autenticação ali, que seria um token, alguma coisa nesse sentido. Exato. Só que ainda mais associado a isso, a gente fala muito sobre microsegmentação de redes, né? Eu mencionei a própria questão do NAC. Só que até dentro desse cerne da parte da gestão dessa parte de gestão de identidade e acesso, um dos elementos também fundamentais é a parte do ZTNA, do Zero Trust Network Access, né? A gente começa também a pensar sobre microsegmentação também de aplicações. Eu preciso garantir que eu, usuário Maurício, com a minha credencial, com esse meu ativo, consigo acessar a minha aplicação final. Então essa camada de ZTNA, ele também veio ajudar a trazer mais segurança e garantir também que somente aqueles dispositivos devidamente sancionados, né, sejam os responsáveis por acessar exatamente aquela aplicação crítica. Então tudo isso são elementos que de uma forma em conjunto vem exatamente elevando o nível de segurança. Só que uma coisa que é interessante e uma das coisas que eu venho discutindo muito com clientes é sobre também a parte de como controlar o acesso de terceiros, né? A gente falou muito sobre a questão de BYOD ao longo dos anos. BYOD era uma grande maravilha de um ponto de vista, porém do ponto de vista de segurança ele é péssimo, né? E a gente sabe exatamente que o BYOD hoje ele representa um grande risco para as empresas. Só que mesmo com o BYOD, eu ainda preciso pensar formas de exercer controle de segurança. E uma delas, a gente fala muito hoje sobre PAN, né, sobre Privilege Access Management, né, no caso do nosso FortiPAN, que é exatamente uma forma de eu controlar esse terceiro, garantir que ele só acesse os recursos devidos dentro da minha rede ou devido da minha aplicação, monitorar o acesso dele, gravar o acesso dele e também passar, às vezes, até por processos de aprovação exatamente de permissionamento, né, para que ele possa acessar aquele devido recurso no horário específico. Então, tudo isso são formas de você conseguir controlar, mas é mais também uma camada de proteção que você coloca, e lembrando que o PAN também me ajuda a limitar o que ele pode fazer dentro daquele servidor. Então, até limitar comandos do tipo, comando de wipe total desse servidor, ele não vai ter acesso. Então, você limita isso, entendeu? É sempre pensar, reduzir a minha superfície de ataque de forma constante. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso a nível de credenciais? Então, essa é uma das estratégias que isso tudo envolve aquela mentalidade de Zero Trust. Não confio em ninguém, preciso avaliar continuamente, preciso verificar a postura e passo a passo eu vou conseguindo, ou melhor, passo a passo eu consigo garantir uma segurança e um maior nível de maturidade da minha infraestrutura para que exatamente as pessoas consigam ter o devido acesso. Excelente, é cada vez mais que evidente que, assim, como a gente começou a pergunta aqui, né, sobre SecOps em geral, que a ideia é desmistificar isso, acho que cada vez mais que evidente que sim, são ferramentas, mas também tem muito framework, muita estratégia, né, muita inteligência em cima para poder orquestrar tudo isso. E falando sobre isso, assim, dos desafios, né, e tudo que a gente está comentando aqui, a gente comentou no primeiro episódio um pouquinho sobre como existe no mercado, né, uma dúvida ou até, né, várias questões sobre se a gente tem o nosso próprio time interno ou se de repente contrata isso como um serviço, né, um SOC as a Service ou algo nesse sentido. Como é que você vê que está isso hoje e como é que você vê a tendência do futuro de um serviço de SOC, né, um SOC as a Service nos próximos anos aí? Feito. Bom, a grande realidade é que a gente sabe que ter estruturas de SOC, ela é cara, ela não é barata, né? Ela requer um devido investimento, né? E a gente sempre esbarra naquelas questões também da contratação de profissionais que são devidamente qualificados para você criar essa estrutura. Então tudo isso exige, né, um determinado nível de investimento. Até da própria pessoa, né, do próprio funcionário, como certificações, exatamente, estudos, etc. Exatamente, com questões de certificação. O ponto é que a gente tem que pensar que os atacantes eles não param. E nenhuma empresa pode ficar estática ou simplesmente pensando como eu vou investir ou como eu vou realizar. Então, quando a gente menciona sobre SOC as a Service, a contratação exatamente de um SOC por intermédio seja de um ecossistema de parceiros, né, como no caso da Fortinet nós temos, ou até mesmo de uma oferta de SOC as a Service, ele se torna uma forma rápida, eficiente e menos onerosa de você conseguir fazer esse investimento. Tá? E o próprio SOC as a Service, ele é interessante porque a forma de você licenciar ele é bem simples. Ele é baseado em FortiGates.
Você habilita exatamente ele, coleta as informações que esses FortiGates estão gerando, e se você tiver outros elementos como FortiClient, né, FortiDR e uma série de outras soluções da Fortinet, você enriquece mais essa telemetria. E essa equipe especializada do SOC as a Service consegue fazer esse monitoramento. Por quê? Eles fazem todo um processo de triagem, né, qualificação, avaliação desses incidentes, e ele consegue refinar e trazer para sua atenção de uma forma rápida e eficiente aquilo que de fato você tem que olhar imediatamente. E ele te dá toda a recomendação do que você precisa fazer. Então, é um tipo de oferta que a virada de chave dele, o enablement dele é bem rápido. E ele consegue, de certa forma, te ajudar, para que você depois consiga exatamente estruturar o seu SOC internamente, né? Então, isso é um bom ponto de partida. Exatamente, eu falo que ele é um excelente ponto de partida, né, para te ajudar a impulsionar. Ou às vezes, se você mesmo já tem um SOC e você vê que a sua equipe está sobrecarregada, pode até utilizar também o SOC as a Service para ser exatamente mais uma camada de monitoramento para te auxiliar nesse processo, né, de qualificação, triagem e qualificação dos incidentes e, consequentemente, uma análise para que você olhe de fato para aquilo que é relevante e faça o processo de resposta daquilo que realmente precisa da sua atenção imediatamente. E até talvez uma divisão de tarefas, né, deixar essa parte mais de infraestrutura de um SOC as a Service e talvez a parte de inteligência você desenvolver isso interno e vice-versa. Acho que são boas combinações também. Dá para fazer inúmeras combinações. O que eu sempre digo é que segurança, ele precisa sempre partir de um ponto de vista que ele é uma jornada e você vai fazendo os investimentos na medida do que realmente for surgindo de necessidade, né? Sabemos que ter o devido orçamento, né, para poder fazer o investimento na solução e, acima de tudo, qual é a solução mais crítica que eu devo investir nesse momento, é o que todas as empresas têm uma certa preocupação. E não somente isso, né? A gente fala também um pouco sobre a complexidade das soluções de segurança. Ao mesmo tempo que você tem a IA para poder auxiliar, né, no caso, a Fortinet ela vem desenvolvendo o FortiAI para poder potencializar ferramentas como o CIEM, o próprio Analyzer, o Manager e inúmeras outras, para auxiliar a operação do dia a dia. Se eu não tenho conhecimento, o FortiAI me direciona naquilo que eu preciso, ou às vezes, conversando e interagindo com o próprio chat, a gente já consegue obter os resultados como se fosse operando dentro da ferramenta. Mas independente disso, o que eu falo que a grande preocupação até mesmo de muitos CISOs é sobre: eu invisto numa solução e eu não consigo enxergar o retorno dela. Ou a minha solução ela não está alinhada com o meu negócio. Eu não consigo gerar exatamente o devido valor. O que eu sempre digo para todos esses profissionais é que trate a segurança também de uma forma também embrionária. Faça investimentos mais conservadores, porém de escopo reduzido. Experimente a tecnologia. Reduza o escopo. Faça a sua equipe utilizar. Criou a adoção? Faz a expansão. Porque às vezes eu sei que o receio de também todo CISO vou investir em um projeto, é um projeto caro, super amplo, e eu acabo tendo às vezes um infortúnio que a minha equipe não experimentou aquela solução, ou essa solução não teve uma aderência aqui interna. Então, ao invés de você às vezes despender de um investimento alto como esse, reduz o seu escopo. Faça ele de forma embrionária. Vamos começar aqui no Data Center, vamos começar exatamente no grupo de máquinas, ou vamos olhar somente a priori aquilo que é crítico. Vamos experimentar a solução. Deu certo, vamos ampliar. Assim você torna o seu investimento muito mais conservador, mais acertado, mais ajustado, e aí você também parte daquela premissa que, uma vez que minha equipe experimentou e eu vi que ele aderiu ao meu negócio, eu fico muito mais tranquilo de continuar com essa solução ali dentro do que realmente sair comprando A, B, C e D e eu tô vendo que minha equipe não tá aproveitando, não tá utilizando nada. Porque na maioria das vezes, às vezes, o cara ele tá precisando de mais profissionais dentro da equipe dele e não mais ferramentas, né? Verdade. Maurício, a gente tá chegando no final aqui do nosso terceiro e último episódio da série Secops em Foco. Queria te agradecer de verdade toda a troca de informação aqui, super válida. Prazer. E se quiser fazer algum encerramento, deixar os últimos minutos para você. Perfeito, obrigado. Bom, eu gostaria, na verdade, até de agradecer a todos que estão assistindo aí o nosso Tech Talks.
e me colocar à disposição para que sempre que também precisarem de alguma ajuda, querem conversar, querem falar sobre, precisa de uma análise, um assessment, discutir, poxa, qual é o meu plano de orçamento e investimento que eu deveria adotar, você pode contar exatamente com essas estruturas que existem dentro da Fortinet, né? Temos esses centros de competência, temos profissionais altamente qualificados que podem te auxiliar, né? Nessa tomada de decisão, nessa estratégia, nesse planejamento que você pode criar. Então pode contar conosco que a Fortinet, ela dá todo o apoio que você precisar. Legal, Maurício. Espero que a gente possa ter novos episódios, porque assunto aqui não falta, com certeza. Né? Sempre tem. Muito obrigado. Por nada. E para você que acompanhou todos os episódios, meu sincero agradecimento em nome de toda a equipe Fortinet. É pensando no desenvolvimento da área de cibersegurança que buscamos sempre trazer o melhor conteúdo para vocês. Ao longo dos 3 encontros, muita informação importante passou por aqui. E para quem não viu os episódios anteriores, recomendo que comece a assistir ou ouvir na sua plataforma de podcast preferida. Um grande abraço e até a próxima.